Bem que o Verstappen disse que para a corrida só se algo acontecesse para ele vencer. E não é que aconteceu, pessoal, pois nem de perto o Verstappen tinha ritmo para vencer as McLarens, mas mesmo assim, quem venceu a corrida foi ele. Teve safety car, teve McLaren errando, entre outros acontecimentos interessantes que não são mostrados na transmissão, mas aqui na telemetria você entende e compreende a Fórmula 1. Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Sempre após qualificação e corrida tem encontro marcado na telemetria. Vamos lá. Pessoal, nesse vídeo eu vou começar diferente dos outros. Já vou começar mostrando qual foi o resultado da classificação final depois da corrida. Pois é, que é isso que é o mais interessante, né? Verstappen venceu a corrida, fez 25 pontos, o Piastri chegou em segundo colocado, fez 18 pontos, e o Norris chegou em quarto colocado, fazendo 12 pontos. Agora a diferença do Verstappen para o Norris é de 12 pontos apenas, ou seja, na próxima corrida, mesmo se o Verstappen vencer a corrida, o Norris pode chegar em terceiro colocado, que ele é campeão mundial. Mas, atenção, nesta corrida, Norris chegou em quarto colocado, perdeu para o Sainz. Pois é, vem comigo que eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui. Comecemos pelos pneus. Os 10 primeiros colocados largaram com pneus médios, todos eles com pneus médios novos. E vou falar para vocês, viu? Pensa numa corridinha chata. Eu avisei vocês no vídeo de ontem que essa corrida seria bem pacata por conta de ser difícil de ultrapassar aqui. E não é que foi mesmo, tá? O Bortoleto largando em 19º colocado foi penalizado por 5 posições. Alguns pilotos arriscando, largando com pneus macios. E aqui eu vou explicar o motivo. É o seguinte, a Pirelli determinou que o máximo de voltas que cada piloto poderia completar com seus pneus era 25 voltas. Ou seja, 2 pitstops obrigatórios, uma vez que a corrida inteira tem 56 voltas. Pois é, a Pirelli limitou a quantidade máxima de voltas que você pode completar com qualquer pneu, tá? Tanto médio, quanto macio, quanto duro. Máximo 25 voltas. Então, a partir dessa informação, vamos começar a corrida. Vamos para a largada. A largada sem segredo, quem largava na esquerda, largava na parte limpa da pista, tinha mais aderência, então por esse motivo o Verstappen conseguiu ter mais aderência e já passar o Norris antes mesmo da primeira grande frenagem. Até porque ele estava pegando o vácuo do Piastri, então foi bem fácil para o Verstappen completar a ultrapassagem sobre o Norris antes mesmo da primeira frenagem. Então, logo após a primeira volta, onde tudo praticamente se definiu, não é brincadeira. Assim ficou definido o grid entre os 10 primeiros, Piastri, Verstappen, Norris perdendo uma posição. Antonelli ganhando uma, Sainz ganhando 2 posições. Atenção para o Carlos Sainz. Alonso ganhando 2 posições, Russell perdendo 3, hein? Russell se deu mal aqui. Radiar perdendo 2 posições. Hamilton ganhando 3 posições e Albon perdendo 3 posições. Estes foram os destaques da largada. Atenção para Sainz e Alonso que ganharam 2 posições, principalmente para o Sainz, né? Da volta 2 até a volta 12, a corrida permaneceu praticamente a mesma coisa até a volta número 7, onde teve um safety car e um toque do Gasly com o Hülkenberg. Hülkenberg tentando ultrapassar Gasly por fora. Seria uma linda ultrapassagem, mas acabaram se tocando. Bandeira amarela, safety car na pista. E aí que morou o grande erro da McLaren. E acontece que todos os pilotos, todos, com exceção do Piastri e Norris, pararam no pit stop durante o safety car. Então, olha só, todos eles com pneus novos, enquanto Piastri e Norris ainda com os mesmos pneus. Em resumo, todos esses outros pilotos só precisariam parar mais uma única vez no pit stop, enquanto os 2 pilotos da McLaren ainda precisariam parar mais 2 vezes. E como era safety car, o que aconteceu? Quem parou no pit stop praticamente ganhou um pit stop de graça. Então a corrida recomeçou na volta 10 ou 11, se não me falha a memória. E qual era a missão da McLaren? Recuperar o pit stop de graça que eles perderam. Como? Forçando ao máximo seus carros. Os 2 McLaren virando 25, enquanto todo o restante do grid 27. É muita diferença. Por isso que apenas uma volta, praticamente, o Verstappen ficou 2 segundos atrás do Norris. Mas a estrela dessa corrida, já falo para vocês, foi o Piastri, viu? Ele fez uma corrida perfeita se não fosse a McLaren. Vocês vão entender o que aconteceu aqui. Pessoal, por incrível que pareça, da volta 12 até a volta 22, nenhuma posição foi alterada. Nenhuma! Pensa numa pista chata. E olha que existia um trenzinho do DRS, olha só. Todo mundo um atrás do outro, mas ninguém conseguiu ultrapassar, cara.
Pistazinha complicada essa. Mas mesmo assim, em 10 voltas, o Verstappen ficou 4 segundos atrás do Norris. E o Norris, por sua vez, 3 segundos e meio atrás do Piastri, que estava metendo o pau no seu carro. Aqui ficou escancarado que as McLarens tinham ritmo sobrando em relação a qualquer outro adversário, meu amigo. Claro que o Verstappen já sabia disso desde ontem, por isso ele falou na entrevista de ontem que ele só venceria caso alguma coisa estranha acontecesse na corrida. Agora, fala sério, em 10 voltas, nenhuma ultrapassagem, mesmo tendo carros um pertinho do outro, pensa numa pista chata, hein? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E vocês devem estar se perguntando, peraí, mas antes do safety car o Sainz estava em quinto, o Antonelli em quarto. Depois do safety car o Sainz passou o Antonelli. Sim, porque a Mercedes fez cagadinha no pit stop do Antonelli. Perdeu tempo lá e por isso o Sainz ultrapassou o Antonelli ali nos boxes. E lembrando que todas as equipes, exceto a McLaren, fizeram pit stop duplo. Então os dois carros pararam ao mesmo tempo, em praticamente todas as equipes, então alguns foram mais lentos que outros, 5 segundos, 4 segundos de parada ou até 6 segundos de parada. Quem foi mais rápido acabou se dando bem nesta jogada. A Russell, que estava em 7º colocado, também perdeu posição, foi lá para a 8ª colocação. Então a Mercedes mandou mal aí no pit stop duplo. Amigos, lembrando que o nosso resumo aqui ele é mais focado nos detalhes e na telemetria. Não mostra muito replay aqui não. Mas vamos lá, volta 25, pit stop para o Piastri, mas é um pit stop obrigatório, pois ele estaria prestes a completar 25 voltas com o pneu, e não pode, o máximo era 25, tá? Então parou com 24 voltas. E voltou lá na 5ª colocação, atrás do Antonelli e do Carlos Sainz. Um segundinho apenas na frente do Alonso. Olha, fala pra vocês, hein? Agora vocês entenderam o motivo das McLarens terem forçado muito o ritmo assim que foi liberado o safety car? Eles precisariam forçar muito o ritmo para quando eles parassem no pit stop, não voltassem aqui, ó, no meio do pelotão, pois se voltassem aqui no meio, já era, nem no pódio eles teriam chance de alcançar. Então o engenheiro dos dois foi bem claro, força o máximo que você pode. E deu certo, Piastri voltou atrás apenas do Antonelli e do Carlos Sainz. E depois, na volta seguinte, o Norris parou e também voltou aí logo atrás do Piastri, que por sua vez estava atrás do Antonelli e do Carlos Sainz. Nesse momento, o Verstappen passou a liderar a corrida, com 18 voltas em seu pneu. Lembrando que o máximo permitido era 25. Vamos lá então, volta 27. Primeira volta válida do Piastri com pneus novos 24.9. É aquela mesma máxima. Os pilotos da McLaren passaram o tempo inteiro nessa corrida forçando o máximo que podiam. O máximo mesmo. Então a primeira volta válida do Piastri foi 24.9 e a primeira volta válida do Norris foi 25.3, mais lento que o Piastri. Meus amigos, nessa corrida aqui o Piastri superou o Norris com facilidade. E aí vamos para a volta 29, já o Piastri alcançou o Antonelli. Então em 4 voltas, Piastri tirou 6 segundos do Antonelli, já alcançou ele. Na primeira tentativa de ultrapassagem no final da reta, que é o único ponto que dá para ultrapassar nessa pista, freou super tarde, Antonelli nem esboçou reação, viu? Praticamente jogou o carro para a esquerda, facilitando a ultrapassagem do Piastri. Foi facinho, Piastri passou o Antonelli aqui. Antonelli facilitou a ultrapassagem do Piastri, pois a corrida não era contra ele, nesse momento. Vamos para a volta 31, e aí quem alcança o Antonelli é o Lando Norris. E aí veio algo interessante. O Antonelli esboçou reação na tentativa de ultrapassagem do Lando Norris, atrasando o Norris. Olha só aqui na frente, ali ó, tem aqui o Piastri já no cangote do Carlos Sainz, na volta 32, e lá atrás, na imagem, tem o Norris ali, atrás do Antonelli, que está se defendendo. Olha só, hein, Antonelli aí atrasando a vida do Norris. Vamos para a volta 33, aí todo mundo parou de novo pela última vez. Ou então os pilotos, exceto os da McLaren, que estavam se aproximando a 25 voltas do pneu, pararam obrigatoriamente. Dessa vez colocando o último pneu para seguir até o final da corrida. Então o Verstappen aqui, por exemplo, voltou para a corrida em 3º lugar. Olha só que tranquilidade, hein? Voltou em 3º lugar, porque todo mundo atrás dele também parou. E colocou pneus duros. E aí nesse momento o Verstappen com pneu duro, o carro dele ganhou muito ritmo, hein? Com o pneu médio, vocês viram que no comecinho não teve jeito. Verstappen não conseguiu acompanhar as McLarens, mas com pneu duro, ele passou a ter muito ritmo. Volta 34, volta seguinte do pit stop de todos os outros pilotos, Verstappen principalmente, McLaren voltou a forçar o ritmo, pois eles precisavam forçar o mais rápido possível para poder compensar os quase 28 segundos que eles perderiam ao fazer um pit stop a mais que todos os outros pilotos. Nesse momento, o engenheiro do Norris falou para ele: este é o momento que você deve ser mais rápido que o Max. Por isso ele estava forçando tudo que podia.
Volta 37. O Norris erra sozinho, meus amigos. Aqui começou o desespero, talvez. Forçando muito, quase que ele perde o controle. Mas quase ele perde o controle do carro, meus amigos. Norris estava com muita pressão, pois o engenheiro pedia para ele no rádio forçar, mas ao mesmo tempo tomar cuidado, pois os pneus estavam superaquecendo. E ele estava cometendo o mesmo erro de sempre na curva 7. E o Norris respondeu o seguinte: Tá bom, eu tô tentando, mas eu preciso de mais ajuda, porque eu não tô conseguindo fazer isso. A pressão tava batendo e o Norris tava começando a querer pipocar. Volta 43, agora sim, Piastri no pit stop, e na volta seguinte, quem entra no pit stop é o Lando Norris. E daqui pra frente, na volta 45 pra frente, ninguém parava mais. Então veja, a real distância do Piastri para o Max Verstappen era de 15 segundos, meus amigos. Isso depois, atenção, essa distância toda ainda, mesmo depois dos pilotos da McLaren passarem forçando o máximo que podiam por mais de 20 voltas. E mesmo assim estavam a 15 segundos atrás do Verstappen ainda, restando pouco mais de 15 voltas para o final. Era impossível alcançar. Mas Piastri estava tentando. Concentração máxima, já fez 22.9, que é uma volta violenta de rápida nessa corrida. E na volta seguinte, só que algumas voltas depois, o Verstappen começou a responder, entrando também dentro da casa decimal, 23ª. O Norris lá atrás também estava virando rápido, porém o Norris teve um probleminha. Olha só, Norris voltou com tráfego, ele voltou atrás do Antonelli. Não teve a mesma sorte que o Piastri. O Piastri, depois que ele saiu do pit stop, ele voltou em terceiro lugar, ou seja, na frente do Carlos Sainz. Estratégia padrão, beleza. Já o Lando Norris, por ter errado um pouquinho, escorregado ali e aqui, acabou voltando atrás do Sainz e atrás do Antonelli, então teria essa pedrada pela frente. Mas claro, Norris tinha um carro muito mais rápido que o Antonelli e que o do Carlos Sainz. Nesse momento da corrida, o Carlos Sainz falou no rádio que o Norris teria dificuldade para passar a Mercedes do Antonelli. E de fato teve, meus amigos. Volta 49, Norris já tirou 1 segundo do Antonelli. Estava 1 segundo mais rápido por volta com facilidade. Volta 51, Norris alcança finalmente Antonelli, meio segundo atrás dele. E da volta 50 até a volta 56, meus amigos, o Norris ficou o tempo todo no DRS do Antonelli e não conseguia se aproximar, porque a Mercedes tinha muita velocidade de reta, e mesmo uma McLaren com pneus melhores, sendo quase 1 segundo mais rápido por volta, não conseguia fazer ultrapassagem sobre um outro carro adversário. Vocês estão notando quão ruim é esta pista? O Albon até sugeriu que eles aumentassem a área de DRS para poder, enfim, facilitar mais as ultrapassagens, mas mesmo assim não deu. Então veja, nesse momento, tanto o Antonelli quanto o Carlos Sainz começaram a forçar o ritmo para se defenderem do Norris, que vinha muito rápido atrás, porém o Norris não conseguia ultrapassar o Antonelli. Então eis que no finalzinho da corrida, o Antonelli estava alcançando o Carlos Sainz. Porém, eis que na última volta, o Antonelli escorrega e o Norris acaba ultrapassando ele. E essa ultrapassagem, pessoal, foi decisiva porque se não fosse essa ultrapassagem, na próxima corrida, se o Verstappen vencesse e o Norris chegasse em terceiro, Verstappen seria campeão mundial. Agora, mesmo se o Verstappen vencer a próxima corrida e o Norris chegar em terceiro, o Norris é campeão mundial. É uma ultrapassagem bem importante, mas o Antonelli estava aí, passou 5, 6 voltas sob pressão, forçando muito seu carro, e o novato não conseguiu controlar nas últimas instâncias da corrida. Então esse foi o resultado, o Verstappen venceu com facilidade, porque a McLaren não soube aproveitar o safety car quando teve. Piastri em segundo, Sainz em terceiro colocado. Que impressionante essa posição do Carlos Sainz, é verdade, pessoal? Norris em quarto, Antonelli em quinto, Russell ainda conseguiu chegar em sexto, hein? Alonso, Leclerc em oitavo, Lawson, Tsunoda, Albon, Hamilton, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Gasly, Stroll, Hadjar em 18º, acabou se retirando. Ele que estava lá em sexto, na volta 56 ainda, ou 55, estava em sexto, pessoal. Mas acabou em disputas passadas tendo uma colisão frontal ali, algo relativamente leve, mas o pneu dele estourou na última ou penúltima volta. Uma pena para ele. Ritmo de corrida, olha só aqui, meus amigos. Então, o Piastri teve um ritmo muito forte mesmo nessa corrida, muito concentrado, com o melhor carro do grid, e não teve ninguém para bater de frente com ele, nem mesmo o Norris, que acabou cometendo mais errinhos do que o Piastri. O Verstappen na administração dos pneus, principalmente quando colocou o pneu duro, conseguiu imprimir um ritmo melhor do que os da McLaren ainda, mas mesmo assim as McLaren já tinham andado muito mais rápido que o Verstappen nos 2 primeiros stints. Em tempo, olha só, na corrida inteira o Piastri foi 3 décimos de segundo mais rápido que o Norris e 4 décimos quase mais rápido que o Verstappen. Galera, isso aqui é muita diferença.
mostra que a McLaren, o carro da McLaren é muito superior, estava muito superior, mas tomou a decisão errada e acabou tirando essa vitória fácil das mãos do Piastri. Piastri no rádio final ficou bem bravo depois, viu? E aqui para você ter uma noção, ó, assim que começou a corrida, antes da volta 7, que foi o safety car, o ritmo de corrida do Piastri, que é do laranja, estava muito rápido. O Norris, que é a fila branca, demorou um pouquinho para pegar o ritmo, mas é isso, é só o Verstappen, Piastri e Norris que tinham um bom ritmo para ficar na frente. O Norris no comecinho da corrida, nas 7 primeiras voltas, até tentou andar junto com a McLaren, mas não conseguiu não. Depois do safety car, aí que desandou mesmo, olha só, durante quase 10 voltas, olha só o ritmo pleno das duas McLarens. E sempre o Piastri mais rápido que o Norris. Piastri a linha laranja, Norris a linha branca. E só depois da 20ª volta, ou seja, 5 voltas antes da McLaren entrar no pit stop, é que o Max Verstappen conseguiu um ritmo similar ao das McLaren. No segundo stint foi um pouco mais complicado para a McLaren porque pegou tráfego, principalmente o Norris ali, depois que voltou do pit stop. Então a linha branca do Norris, olha só, começou a fazer voltas mais lentas que o Sainz e que o Antonelli, quase. E o Max Verstappen no meio dos dois aí, administrando seu ritmo. E aí no último stint, o vamos ver, McLaren de Piastri forçando tudo que dava, foi o mais rápido de todos. O Norris até teve um ritmo bom no começo, mas depois que pegou o tráfego, olha só, ficou preso ali atrás do Carlos Sainz. E o Verstappen, propositalmente, quando a McLaren voltou para a pista após seu último pit stop, olha só como ele aumentou muito o seu ritmo. Ó, aumentou muito mesmo. Depois que ele viu que o caso estava controlado, ele aí diminuiu drasticamente seu ritmo, né? Olha só, diminuiu bastante, começou só a administrar. Mostrar para vocês mais uma vez aqui o resultado da corrida, da classificação final. Então Piastri é o terceiro colocado agora, o Verstappen passou ele, a diferença do Verstappen para o Norris é de apenas 12 pontos. Russell ainda o quarto colocado, Leclerc quinto, Hamilton em sexto, Antonelli em sétimo. Olha o Antonelli, cara. Se o Antonelli não perdesse a posição para o Hamilton, o Antonelli empataria com o Hamilton em pontos, hein? Você já pensou? Você pensou se terminar o campeonato o Antonelli na frente do Hamilton? Cara, seria muito, muito humilhante. O Albon ganhou 2 posições depois de ter terminado em terceiro colocado, faturando 15 pontos, ultrapassando o Radiar, que não pontuou, e o Hülkenberg. Alonso mesmo faturando 6 pontos, permanece aí na 10ª colocação. Tsunoda fez 1 pontinho, ele pontuou, meus amigos. Pois é, subiu 2 posições e ficou por isso mesmo. Nos construtores, McLaren somou 30 pontos, 800 pontos agora. Mercedes somou 18 pontos, Red Bull somou 26 pontos, mas a diferença ainda é um pouquinho grande, né? Vai ser difícil a Red Bull conquistar a 2ª colocação. E lá atrás nada mudou. Meus amigos, a decisão do campeonato vai para a última etapa, que é Abu Dhabi, um circuito de rua, tem muro, chance de safety car é gigante. Vai ser uma corrida eletrizante e estaremos aqui.